ao Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 16 do Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Eu sou o Luiz Carlos e contarei nesse episódio com as participações do Paulino Neto e Carlos Júnior. Estão conosco nos bastidores, cuidando da parte técnica, o Márcio Levi e a Eloneide. Você que está nos ouvindo na sua plataforma preferida, peço que se inscreva e assim será avisado quando o podcast entrar no ar. Lembramos que o nosso podcast tem 2 episódios por semana. Um na segunda-feira e outro na sexta. Entra no ar sempre no horário a partir de 20 horas. O nosso projeto Time Rei, ele pode ser acompanhado no site, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tudo bem, Paulino Neto? Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast, acompanhando o nosso campeonato do Time Rei, que está chegando à sua reta final e com fortes emoções. Então vamos com um programa de muita informação sobre a rodada da última semana e o que a gente espera para a próxima. E Carlos Júnior, tudo bem? Olá, cá estamos nós outra vez, em mais uma semana. Eu sou o Luiz Carlos Júnior e você está escutando o podcast Time Rei Cast. Vamos lá para mais um programa. Nesse final de semana, no domingo passado, nós realizamos a rodada 12 do nosso campeonato virtual. Esse nosso campeonato virtual ele será bem menor devido a esse tempo que nós ficamos parados devido à pandemia. Quando nós retornamos, ficou faltando realizar 6 rodadas. Nós já realizamos 2 e então está faltando 4. E aí nós estamos chegando à fase final. A gente está vendo a motivação dos times, dos jogadores, para ver o time que chega a ganhar esse título de ser o time rei de jogos amistosos do maciço. Tanto na parte do aspirante como na parte do titular, está tendo muitas emoções e estratégia dos times, né? Chegamos numa fase onde agora, até quando é para marcar o jogo, o adversário está de olho para saber se o jogo é em casa ou se é fora. O nosso campeonato ele mede o desempenho do time. Então, o time que perde, ele ganha 1 ponto pela participação. Se o time joga em casa, se ele empatar, são 2 pontos. E se ele vencer, são 5 pontos. Já quando ele joga fora, se ele empatar, são 3 pontos. E quando ele vence, 6 pontos. E esse 1 ponto de diferença faz muita diferença, né? A gente gostaria de lembrar os times que nós temos uma parte que o regulamento exige, que é o time jogar pelo menos 25% dos seus jogos fora. Então é importante que na nossa classificação, que a gente expõe, existe um quadro lá onde a gente tem calculado a quantidade por percentual dos jogos que foram feitos fora. Então é importante que o time fique atento a essa parte, porque no momento em que o time que baixa de menos de 25%, ele vai para a parte derradeira da nossa classificação. E o time
se colocando como irregular, ele também afeta o seu goleiro, se o seu goleiro estiver participando da parte de melhor goleiro, ou também o seu artilheiro. Todos os times que tem menos de 25% do jogo, ele vai para a parte de baixo da tabela. E aí a gente entende que se o time está irregular, o seu goleiro e o seu artilheiro também estão. E tratando do campeonato virtual aspirante. Campeonato virtual aspirante. Então nós vamos aqui divulgar os resultados dos jogos que ocorreram no domingo, dia 20. 37 de Ocara, 1. Bola de Cima de Ocara, 2. União do Capistrano, 2. Atlético Capistranense, 0. Lagoa do Velho de Ocara, 2. Cione de Chorozinho, 1. Jaguarão da Aracoiaba, 1. Arisco Grande de Aracoiaba, 2. São João de Aracoiaba, 4. Arisco de Aracoiaba, 3. Mutirão da Aracoiaba, 6. Agrovila de Aracoiaba, 2. Lagoa Bonita de Ocara, 0. Mocoré de Ocara, 0. Juventude de Redenção, 1. Penharol de Redenção, 2. Currais de Redenção, 0. Chapada da Aracoiaba, 7. Cajazeiras de Capistrano, 1. Putiu de Capistrano, 1. Flores de Baturité, 4. Alta Estrela de Baturité, 0. Arroz de Barreira, 2. Mearim dos Costa de Barreira, 0. Lagoa Comprida de Ocara, 1. Curralinho de Ocara, 2. Novo Gama de Redenção, 3. São Francisco do Acarape, 0. Sabugo de Aracoiaba, 2. Novo Corinthians de Aracoiaba, 0. Guarani de Quixadá, 1. Resende de Quixadá, 2. Santo Antônio de Capistrano, 0. Carqueja do Capistrano, 0. São José de Acarape, 2. Novo Horizonte de Redenção, 1. Nacional de Aratuba, 1. São Francisco de Baturité, 1. Garoto da Vila do Capistrano, 1. Bom Jardim de Baturité, 1. Conjunto de Baturité, 1. Jordão de Baturité, 0. Uruá de Barreira, 5. Lagoa Nova de Barreira, 0. São José de Redenção, 2. Tocantins de Guaiúba, 3. Portuguesa de Redenção, 1. Vila Nova de Redenção, 5. Santo Onofre de Itapiúna, 1. Barcelona de Capistrano, 1. Raposa de Baturité, 3. Vila União de Baturité, 1. Lagoa Dantas de Redenção, 1. Boa Fé de Redenção, 3. Bragantino de Caucaia, 1. Atlético Anassé de Caucaia, 2. Novo Fluminense do Capistrano, 1. Mundego de Baturité, 1. Bairro Central de Aracoiaba, 2. Estrela do Norte de Acarape, 1. Rio Verde de Capistrano, 0. Novo Grêmio de Capistrano, 2. Real Madrid de Itapiúna, 1. Boca Júnior de Capistrano, 1.
com os resultados dos jogos, a gente tem a classificação dos times que estão no top 10. A gente considera top 10 os times melhores, os 10 melhores colocados. Bem, e o nosso top 10 dos aspirantes são, em primeiro lugar, Vila Nova de Redenção, com 61 pontos, 12 jogos e 10 vitórias. Em segundo lugar, Barcelona de Capistrano, com 61 pontos, 12 jogos e 9 vitórias. Em terceiro lugar, tem Boca Juniors de Capistrano, com 59 pontos, 12 jogos e 9 vitórias. Em quarto, União de Capistrano, com 54 pontos, 12 jogos e 9 vitórias. Em quinto, Novo Horizonte de Redenção, com 53 pontos, 12 jogos, 7 vitórias. Em sexto, temos Carqueja de Capistrano, com 49 pontos, 12 jogos e 8 vitórias. Em sétimo, temos o Penharol de Redenção, com 48 pontos, 12 jogos e 7 vitórias. Em oitavo, nós temos o Atlético de Capistrano, com 44 pontos, 12 jogos e 6 vitórias. Em nono, nós temos Lagoa do Velho de Ocara, com 43 pontos, 11 jogos e 7 vitórias. Em décimo, nós temos o Atlético Anansé de Caucaia, com 43 pontos, 11 jogos e 6 vitórias. Além da gente fazer a classificação, que na nossa classificação a gente expõe o desempenho do time, nossa classificação ela é bem completa, né? Ela tem os pontos ganhos, quantidade de jogos, o número de vitórias, do empate e derrota, os gols pró e os gols contra, mostra o saldo de gols e também mostra o percentual de jogo fora. E aí nós temos também um acompanhamento, que é o desempenho dos times semanalmente. Então nós já tivemos depois com o retorno, esse nosso desempenho ele está baseado no último domingo que nós paramos antes da pandemia, que foi 15 de março, e depois a gente tem o desempenho do time no dia 13 de setembro e no dia 20. A gente faz sempre o acompanhamento do time que estão no top 10. Então eu pediria aí ao Paulinho Neto para que fizesse aí uma análise do desempenho dos times semanalmente, os times que estão no nosso top 10. Então é isso, no aspirante a gente teve uma reviravolta aí com Vila Nova de Redenção subindo agora para primeira colocação. Temos um novo líder, enquanto ultrapassando o Barcelona de Capistrano e Boca Juniors também de Capistrano. Quem também ultrapassou e ganhou uma posição na tabela foi a União de Capistrano, que ultrapassou o Novo Horizonte de Redenção. Agora a União de Capistrano é o quarto e o Novo Horizonte o quinto. A Carqueja aparece em sexto agora. Ela não estava figurando no nosso top 10, agora já aparece. Ultrapassando o Penharol de Redenção, o Atlético de Capistrano, que caiu bastante também. Quem aparece também agora no top 10 é o Lagoa do Velho de Ocara e o Atlético de Anassé. O Atlético Anassé também da Caucaia. Então essa rodada teve essa surpresa do Vila Nova de Redenção, que agora é o novo líder com 61 pontos. Ainda empate com o Barcelona do Capistrano em número de pontos. 61 pontos para cada um, mas desempatando o número de vitórias. O Vila Nova de Redenção está ameaçando aí a hegemonia do Barcelona de Capistrano, que é sempre um time muito forte na Liga Aspirante. Eu pediria aí ao Carlos Júnior para ler a lista dos artilheiros do aspirante. E vamos conhecer os nossos artilheiros do aspirante? Vamos lá, com 19 gols nós temos Rafael, do Lagoa Dantas de Redenção. Com 16 gols nós temos Lelé, do Arisco de Aracoiaba. Com 14 gols nós temos Meira, do Vila Nova de Redenção.
Com 11 gols, nós temos Carlinhos, do Carqueja de Capistrano. Com 10 gols, nós temos Gabriel, do Tiradentes de Redenção. Também com 10 gols, nós temos o Gilmar, do Lagoa do Velho de Ocara. Com 10 gols, nós ainda temos uma dobradinha aqui. O Lucas, de Arisco de Aracoiaba, e também o outro Lucas, de Jaguarão, que também é de Aracoiaba. Falando sobre os goleiros aspirantes, a gente faz aqui um cálculo sobre as melhores defesas que temos. O cálculo é baseado no seguinte: quantidade de jogo dividido pelos gols que leva. Então hoje nós temos como melhores defesas, e aí no final do campeonato nós vamos homenagear a defesa com o troféu ao goleiro. Então hoje as melhores defesas do campeonato virtual aspirante, ela é do Barcelona, do Capistrano, onde a defesa leva 0,42 gols por partida. A segunda melhor defesa é o Vila Nova de Redenção, que tem a sua média 0,75 gols por partida. O Atlético Capistranense está em terceiro, tem uma média de 0,83 gols por partida. Também com essa média tem o Boca Juniors do Capistrano e também a Carqueja do Capistrano. De 0,92 gols por partida tem a União do Capistrano. Então essa relação Barcelona, Vila Nova, Atlético, Boca Juniors, Carqueja e União, a defesa leva menos de um gol por partida, né? Então são as defesas, talvez seja um dos segredos dos times estar bem pontuados. Depois aí de a gente ver sobre a Liga Aspirante, vamos lá com orgulho de ser árbitro com Hamilton Pereira. Toda semana sempre um ensinamento dele pra gente, uma coluna muito rica, e todo o time rei agradece a participação dele. Orgulho de ser árbitro com Hamilton Pereira. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Hamilton Pereira, sou árbitro de futebol. Estamos aqui de volta, para mais um episódio aí do Time Rei Cast. E hoje, senhores, eu irei falar sobre a regra número 1. A regra número 1, que é o campo de jogo. Conhecer um pouco aí, do terreno onde a gente corre, não é isso? O campo de jogo, meus amigos, deve ser retangular, com largura mínima de 45 metros e máxima de 90 metros. E o comprimento deve ter no mínimo 90 metros e máximo de 120 metros. Nas partidas internacionais, o comprimento deve ser 100 metros e máximo de 110 metros. Já a largura deve ter no máximo 75 metros e no mínimo 64 metros. O campo é demarcado com linhas grandes, chamadas linhas laterais, e outras duas menores, chamadas linhas de meta, certo? O campo é dividido em duas partes, e no centro há o desenho de um círculo com um raio de 9 metros e 15. Isso, pessoal, eu estou falando aqui, das dimensões de campo de jogo para jogos, profissionais, em estádios, internacionais e tudo. Nós aqui, que somos árbitros, de futebol amador, o que a gente faz hoje é averiguar, é ver se o campo está marcado, entendeu? Porque a gente
a gente não vai se preocupar com um campo grande ou pequeno, entendeu? Que a gente pega campo grande, campo pequeno, certo? O que a arbitragem amadora hoje, ela se preocupa muito com as redes, né, bem colocadas e com o campo bem marcado. Não é isso? É o primordial, né? Se o campo não estiver bem marcado, não oferecer condições de jogo, a arbitragem está ali no livre-arbítrio de, né, iniciar a partida ou não, isso estando dentro do regulamento, porque o campo não está marcado, bem marcado, o risco de ter um problema é muito grande, né? Então, né, cabe à arbitragem ela ter a sensibilidade de ver se a arbitragem amadora, claro, de ter a sensibilidade de ver se o campo tem condições ou não, né? Se dá para resolver o problema ali na hora ou adiar, né, a partida. Então, meus amigos, falando de maneira simples, dando continuidade, a grande área, a dimensão dela é 16 metros e meio, certo? E a pequena área é de 5 metros e 50. E ali a marca do pênalti, né? Da linha ali do goleiro até a marca do pênalti, né? Do tiro penal, são 11 metros, certo? E ali da marca do pênalti até a meia-lua, né? Até a chamada nossa meia-lua, 9 metros e 15. E a trave, né? A nossa trave dos goleiros, são 7 metros e 32 de largura por 2 metros e 44 de altura. E a marcação ali do tiro de canto, né? Ela tem uma circunferência de 1 metro. Então é isso, meus amigos, né? E para fechar, um jogador que fizer alguma demarcação no campo e o árbitro perceber que ele fez alguma demarcação, né? Quando a bola parar, ele será advertido com o cartão amarelo. Então é isso, meus amigos. Espero aí, né, ter esclarecido aí, né, alguma dúvida, né, em relação aí ao campo de jogo. E é isso. Espero aí voltar aí no próximo episódio com mais algum assunto interessante. Tá ok? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Agora nós vamos falar do campeonato virtual titular. Campeonato virtual titular. Nós vamos apresentar o resultado dos jogos realizados no domingo, dia 20, valendo pela rodada 12. 37 de Ocara 0, Bola de Cima de Ocara 2. Bola de Cima continua como sendo o time líder do nosso campeonato. União Capistrano 0, Atlético Capistranense 1. Lagoa do Velho de Ocara 3, Cione de Chorozinho 2. Jaguarão de Aracoiaba 0, Arisco Grande de Aracoiaba 1. São João de Aracoiaba 0, Arisco de Aracoiaba 2. Mutirão de Aracoiaba 1, Agrovila de Aracoiaba 1. Lagoa Bonita de Ocara 2, Mocoré de Ocara 0. Juventude de Redenção 0, Penharol de Redenção 1. Currais de Redenção 0,
Chapada da Aracoiaba 4. Grande vitória da Chapada e fora de casa. Cajazeira de Capistrano 0. Putiu de Capistrano 1. Flores de Baturité 3. Alta Estrela de Baturité 0. Arroz de Barreira 2. Mearim dos Costa de Barreira 1. Lagoa Comprida de Ocara 2. Curralinho de Ocara 2. Novo Gama Croatá de Redenção 2. São Francisco de Acarape 2. Sabugo de Aracoiaba 5. Novo Corinthians de Aracoiaba 1. Guarani de Quixadá 2. Resende de Quixadá 0. Santo Antônio de Capistrano 0. Carqueja do Capistrano 3. Uma outra bonita vitória fora de casa do time de Carqueja. São José de Acarape 1. Novo Horizonte de Redenção 2. Nacional de Aratuba 5. São Francisco de Baturité 0. Garoto da Vila do Capistrano 1. Bom Jardim de Baturité 2. Conjunto de Baturité 1. Jordão de Baturité 1. Uruá de Barreira 1. Lagoa Nova de Barreira 4. São José de Redenção 4. Tocantins de Guaiúba 2. Portuguesa de Redenção 1. Vila Nova de Redenção 3. Santo Onofre de Itapiúna 3. Barcelona de Capistrano 1. Raposa de Baturité 1. Vila União de Baturité 1. Pedra Aguda de Aracoiaba 4. Encosta de Aracoiaba 1. Lagoa Danta de Redenção 5. Boa Fé de Redenção 0. Cruz de Barreira 2. 1º de Janeiro de Redenção 0. Bragantino de Caucaia 2. Atlético Anassé de Caucaia 3. Novo Fluminense de Capistrano 2. Mondego de Baturité 2. Bairro Central de Aracoiaba 3. Estrela do Norte do Acarape 0. Rio Verde de Capistrano 2. Novo Grêmio de Capistrano 0. Real Madrid de Itapiúna 1. Boca Juniors de Capistrano 0. Eu pediria ao Carlos Júnior para ler a classificação dos times top 10 do nosso campeonato virtual titular. Agora o nosso top 10 dos titulares, hein? Em primeiro lugar, nós temos o Bolas de Cima de Ocara, com 58 pontos, 12 jogos e 10 vitórias. Em segundo lugar, nós temos Raposa de Baturité, com 53 pontos, 12 jogos e 9 vitórias. Em terceiro, Chapada de Aracoiaba, com 53 pontos, 12 jogos e 8 vitórias. Em quarto, Novo Horizonte de Redenção, com 51 pontos, 12 jogos, 7 vitórias. Em quinto, Atlético de Capistrano, com 50 pontos, 12 jogos e 8 vitórias. Em sexto, nós temos Cruz de Barreira, com 49 pontos, 12 jogos e 9 vitórias. Em sétimo, Lagoa do Velho de Ocara, com 49 pontos, 11 jogos e 8 vitórias. Em oitavo, Penharol de Redenção, com 49 pontos, 12 jogos e 6 vitórias. Em nono, Mocoré de Ocara, com 48 pontos, 11 jogos e 7 vitórias. Em décimo, nós temos o Atlético Anassé de Caucaia, com 47 pontos, 11 jogos e 6 vitórias.
E Paulino Neto, comenta aí como é que está o desempenho semanal dos times top 10. Então, aí já no titular, então vamos para análisezinha rápida. O Bola de Cima se mantém na liderança, mas abre agora 5 pontos de vantagem para a Raposa, que foi igualado em pontos com a Chapada. Chapada que ganhou no fim de semana igualou a Raposa. Tem Bolas de Cima em primeiro com 58, em segundo Raposa e Chapada com 53. Seguido de perto agora pelo Novo Horizonte com 51, que também subiu na classificação. O Atlético Capistrano também, que teve uma baixa na semana passada, agora voltou a subir. Ele estava em oitavo, agora voltou para quinto. Então nosso top 5 Bolas de Cima se manteve, Raposa se manteve e ganhou posições Chapada, Novo Horizonte e Atlético de Capistrano. Quem teve uma queda muito grande nessa semana foi o Mocoré. O Mocoré caiu de terceiro para nono. Talvez tenha dado aí adeus aí à competição, o título, mas é sempre uma caixinha de surpresa. O Cruz de Barreira, Lagoa do Velho de Ocara se manteram nas suas colocações. O Penharol e o Atlético Anassé apareceram agora no top 10, enquanto o Jordão, que já foi campeão do time rei, caiu de colocação e agora não está mais entre o top 10. O Paulino Neto vai apresentar agora a relação dos artilheiros. Os caras que fazem gols pelos times titulares, né? E o artilheiro do titular é da Carqueja de Capistrano, é o Jonas com 20 gols, seguido pelo Doquinha do Penharol de Redenção com 16. Aí vemos dois com 14, o Ué do Tristões de Aracoiaba e o Valdeir do São José de Redenção. Com 12 temos Marquinhos da Raposa de Baturité, Newton da Lagoa do Velho de Ocara e o Van do Novo Horizonte de Redenção. Então é isso aí, parabéns pro Jonas com 20 gols, o artilheiro do time rei até agora. E falando sobre os melhores goleiros, as melhores defesas do campeonato virtual titular, nós temos na nossa relação, em primeiro lugar, União do Capistrano, com 0,75 gols por partida. O segundo, nós temos Lagoa do Velho de Ocara, com 0,82 gols por partida. Em terceiro, temos Garoto da Vila de Aracoiaba, com a média de 0,88 gols por partida. Em quarto, nós temos o Arisco da Aracoiaba, média de 0,92 gols por partida. E em quinto, o Agrovila da Aracoiaba, com a média de 1 gol por partida. Essa nossa relação está bem interessante, porque ela tem um time do Capistrano, que é a União, um time de Ocara, que é o Lagoa do Velho, mas temos 3 times de Aracoiaba: o Garoto da Vila, o Arisco e o Agrovila. Um dos itens bem importantes no time rei é a parte além da gente fazer a classificação geral, nós fazemos uma classificação separada que são os melhores times do mês. Como é que a gente faz isso? Quando os times se inscreveram, nós tínhamos 2 planos. Tínhamos o plano troféu, onde o time só concorreria aos troféus, caso chegasse a ser campeão ou vice. E tínhamos também o plano prêmios, onde além dos troféus, nós temos essa premiação para o melhor do mês. Lembrando que em janeiro, o melhor do mês foi o time do Jordão de Baturité. Já em fevereiro, o time que melhor se saiu foi o Mocoré, de Ocara. Em março, nós só tivemos condições de realizar 2 rodadas. E aí nós tínhamos na ponta, os 2 melhores times, era o União do Capistrano e o Bolas de Cima de Ocara. Então, como nós não completamos o mês,
nós resolvemos premiar os dois times relativo ao mês de março. Agora eu vou trazer para vocês quem são os melhores times do mês, hein? Empatado nas 3 primeiras colocações, temos 3 times com 12 pontos. São eles: Novo Horizonte de Redenção, Chapada de Aracoiaba e Atlético Anancer de Caucaia. Com 11 pontos, nós temos Lagoa do Velho de Ocara. Com 10 pontos, também temos uma dobradinha aqui, hein? Temos São José de Redenção e Guarani de Quixadá. Quero mais uma vez chamar a atenção dos times a respeito do percentual de jogo fora. Que deve ser no mínimo 25% dos jogos, o que corresponde a 1/4, né? Ou seja, os times poderão fazer até 16 jogos. 16 jogos corresponde a 1/4, corresponde a 4 jogos. Ou seja, o time que fizer os 16 jogos, ele deverá ter no mínimo 4 jogos fora. Agora, se o time tiver menos jogos, aí tem que fazer o percentual, né? Mas, principalmente para os times que estão na ponta, e aonde ele está na disputa, é bem interessante ficar atento nessa parte. Principalmente para quem tem no time os artilheiros. Porque se o time ele é punido por não cumprir os 25% dos jogos, isso também punirá seus artilheiros e o seu goleiro, se ele estiver também concorrendo a ser o melhor goleiro. Vamos falar agora dos próximos jogos. Os próximos jogos correspondem à rodada número 13. Vai ser realizada no domingo, dia 27. Para a próxima semana já temos alguns jogos marcados e com muitos confrontos entre times do time rei. Em Aracoiaba, o Agrovila recebe o Penharol de Redenção. Em Capistrano, Atlético de Capistrano e Mondego de Baturité. Em Aracoiaba, bairro central de Aracoiaba contra Arisco também de Aracoiaba. O Garotos do Vila de Capistrano vai enfrentar o Boca Juniors também de Capistrano. O Garotos do Vila vai visitar o Boca Juniors que joga em casa. O Uruá de Barreiras enfrenta o Cruz também de Barreira. O Mocoré de Ocara vai visitar o Sonrisal de Ocara. Enquanto o Novo Horizonte de Redenção vai até Barreiras enfrentar o Jamacaru. O Putiú de Capistrano recebe o Flores de Baturité em Capistrano, enquanto Lagoa Comprida de Ocara recebe o Planalto. E o Jaguarão de Aracoiaba visita o Fazenda Velha de Itapiúna. Só corrigindo aqui que o Lagoa Comprida de Ocara recebe o Planalto de Morada Nova. O de Morada Nova aparecendo no nosso time rei. Ainda como um time não participante, mas já temos amistosos envolvendo times de Morada Nova. E seguindo aqui a lista, nós temos em Ocara, Bolas de Cima de Ocara, jogando contra Lagoa do Serrote, também de Ocara. Em Redenção, temos Portuguesa de Redenção contra Lagoa Dantas de Redenção. Em Capistrano, nós temos Santo Antônio de Capistrano contra Nacional de Aratuba. Em Baturité, nós teremos Jordão de Baturité contra Bom Jardim, também de Baturité. Em Barreira, nós vamos ter Velozes de Barreira contra Vila Nova de Redenção. Em Aracoiaba, teremos Caninhas de Aracoiaba contra Chapada, também de Aracoiaba. Em Ocara, ainda teremos Lagoa Bonita de Ocara contra Lagoa do Velho, também de Ocara. Em Redenção, teremos Novo Gama de Redenção contra Boa Fé, também de Redenção. Em Baturité, teremos Jardim de Baturité contra Alta Estrela, também de Baturité. Em Itapiúna, vamos ter Itãs de Itapiúna contra Barcelona de Capistrano. Em Redenção, teremos São José de Redenção contra Real São Francisco de Acarape. Em Aracoiaba, teremos Encosta de Aracoiaba contra Pedra Branca, também de Aracoiaba.
E continuando a nossa lista de jogos para o domingo agora, dia 27, nós teremos em Barreira, Arroz de Barreira versus Novo Planalto de Horizonte. Em Aracoiaba, teremos Mutirão Aracoiaba versus Raposa de Baturité. Em Capistrano, o jogo União de Capistrano versus Força Jovem, também de Capistrano. Em Baturité vai ter o jogo Novo Madureira de Baturité versus Novo Corinthians de Aracoiaba. Em Capistrano, o jogo será Carqueja de Capistrano versus Palmeiras de Capistrano. E em Caucaia, Santa Rosa de Caucaia versus Atlética Nassé de Caucaia. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. No nosso campeonato virtual, que é semanalmente a gente tem a classificação, né? E aí, vez por outra, a gente tem modificações na parte principal, que é os 3 primeiros times. E aí eu queria apresentar para vocês um dado bem interessante do que está ocorrendo no nosso campeonato. Por exemplo, na primeira rodada, nós tivemos os 3 primeiros colocados, né? Foi o Novo Horizonte de Redenção, foi o primeiro, União do Capistrano em segundo e o Coquinho de Aratuba em terceiro. Na segunda rodada, o Novo Horizonte de Redenção continuou em primeiro, mas aí em segundo já apareceu a Carqueja de Capistrano e em terceiro, Tristões de Aracoiaba. Na terceira rodada, aí em primeiro já estava Carqueja do Capistrano, em segundo, Tristões de Aracoiaba e em terceiro, o 37 de Ocara. Já na quarta rodada, quem apareceu em primeiro foi o Jordão de Baturité, em segundo, Carqueja do Capistrano e em terceiro, Tristões de Aracoiaba. Na quinta rodada, aí já foram 3 novos times que apareceram. Em primeiro lugar apareceu o Atlético Capistranense, em segundo, a Raposa de Baturité e em terceiro, Cruz de Barreira. Na sexta rodada, em primeiro, continua o Atlético Capistranense. O Novo Horizonte voltou a aparecer em segundo lugar. E a Raposa. E ficou em terceiro. Na sétima rodada, o Novo Capistranense continuou em primeiro. Raposa de Baturité voltou para segundo. E voltou a aparecer em terceiro, Tristões de Aracoiaba. Na oitava rodada, já apareceu em primeiro Raposa de Baturité. Em segundo, apareceu pela primeira vez o Bola de Cima de Ocara. E o Atlético Capistranense, que estava sempre aparecendo em primeiro, na oitava rodada, ficou em terceiro lugar. Na nona rodada, o Atlético Capistranense apareceu em primeiro. Bola de Cima de Ocara ficou em segundo. E apareceu pela primeira vez como o terceiro colocado na classificação o time Mocoré de Ocara. Ou seja, 2 times de Ocara. Na 10ª rodada, que foi a última antes da pandemia, nós paramos o nosso campeonato com essa classificação. Em primeiro, Raposa. Em segundo, Bola de Cima de Ocara. E em terceiro, Mocoré, também de Ocara. E agora falando da 11ª rodada, rodada 11, a rodada do reinício do campeonato. Então, depois dos jogos, a classificação ficou assim.
Em primeiro, Bolas de Cima de Ocara. Em segundo, Raposa de Baturité. E em terceiro, Mocoré de Ocara. A 12ª rodada, a 12, que foi realizada agora no domingo, dia 20, após os jogos, a classificação ficou com, em primeiro, Bolas de Cima de Ocara, em segundo, Raposa de Baturité, e apareceu pela primeira vez, em terceiro, o time da Chapada de Aracoiaba. Então, como vocês veem aí, a gente tem sempre mudança na nossa colocação dos top 3. Então, fazendo aqui só um resumo de quem já teve em primeiro na nossa classificação, foi Novo Horizonte, na primeira rodada, Novo Horizonte, na segunda, Novo Horizonte, na terceira, Carqueja, na quarta, Jordão, na quinta, na sexta e na sétima, o Atlético Capistranense, na oitava, Raposa, na nona, o Atlético Capistranense, na 10ª, Raposa, e na 11ª e 12ª rodada, o time Bolas de Cima, de Ocara. Paulinho Neto, nós vamos encerrar o programa, né? E gostaria de ouvir as suas considerações finais. Então é isso, pessoal. A gente encerra mais um programa, já movimentado, já temos muitos jogos acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa para ser conversada. Aposto aí que nas rodas de conversa também tem muitos comentaristas aí bons e a gente quer ouvir sua opinião. Manda pra gente aí o que você achou dessa rodada, o que você tá achando dos jogos, pra gente poder comentar aqui no nosso podcast. Valeu, pessoal. E agora, Carlos Júnior, no espaço aí as suas considerações finais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso programa, nosso 16º programa. Como sempre, é um prazer enorme fazer parte desse projeto. Não esquece de curtir a gente nos nossos canais, curtir a gente na rede social. E como sempre eu falo, deixa seu like, independente da plataforma que você esteja ouvindo o nosso programa. Comenta, interage com a gente. A gente quer ouvir vocês, esse programa é para vocês. Tá bom? É isso, obrigado. Fiquem todos bem. Até o próximo programa. Bons jogos. Tchau, tchau. Então, pessoal, nós estamos encerrando esse episódio e estaremos de volta na segunda-feira com o episódio 17, sempre às 20 horas. Tchau, pessoal. Miguel, e o time rei? Eu amo o time rei! Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço.